Fala pessoal, continuando o nosso curso de Direito e Nacionalidade e continuando a falar de nacionalidade brasileira originária. Na aula passada a gente viu o critério do ius solis. Eu disse que o Brasil aplicava dois critérios, tanto o ius solis quanto o ius sanguinis. A gente viu o ius solis, que é quando a pessoa nasce no território nacional, e agora a gente vai ver o ius sanguinis, que é quando a pessoa é descendente, no caso, de um brasileiro. E vamos ver quais são as regrinhas que se aplicam para essa situação. Bom, e o sanguíneo está ali no artigo 12, inciso 1º, as linhas B e C da Constituição Federal. A linha B traz uma hipótese, a linha C traz outras duas hipóteses. São três hipóteses, então, de ius sanguinis no texto da nossa Constituição. Vamos ver quais são elas. Bom, a linha B fala o seguinte: a pessoa nasceu no estrangeiro, só que ela tem pai ou mãe brasileira a serviço do Estado brasileiro. Então a pessoa nasceu, vamos supor, no Canadá, só que ela é filha de pai ou mãe brasileiro, não precisa nem ser os dois brasileiros, pode ser só o pai ou a mãe brasileiro, e esse pai ou a mãe estava a serviço do Estado brasileiro, estava trabalhando, por exemplo, na Embaixada do Brasil lá no Canadá. Nesse caso, a pessoa, independentemente de qualquer outra circunstância, essa criança vai ser considerada brasileira, porque nasceu filha de um pai ou mãe que estava trabalhando a serviço do Brasil no exterior. A segunda hipótese está ali na linha C, primeira parte, diz o seguinte: uma criança que nasceu no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, e o pai e os pais decidiram fazer o registro desse nascimento em uma repartição consular brasileira. Então, como é esse caso? Um casal brasileiro, ou então um brasileiro com uma estrangeira no exterior, tiveram um filho, o pai brasileiro ou a mãe decidiram registrar esse filho lá numa repartição consular do Brasil naquele país, justamente para torná-la brasileira. Nesse caso, essa criança também vai ser brasileira. Por fim, a terceira hipótese está na linha C, segunda parte, que diz o seguinte: a pessoa nasceu no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, e ela vem a residir no Brasil e opta pela nacionalidade brasileira. Então, vamos com calma, como é esse caso. A pessoa nasceu no estrangeiro, tem pais brasileiros, pai ou mãe brasileira. Ela veio morar no Brasil e depois da maioridade, detalhe para isso, tem que ser só depois da maioridade, ela opta pela nacionalidade brasileira. É a chamada nacionalidade potestativa, que daqui a pouco a gente vai ver mais detalhes sobre ela. Tem uma questão aqui interessante, que aconteceu um certo vácuo na legislação constitucional entre 1994 e 2007. O que foi que aconteceu? Em 94, houve uma emenda constitucional de revisão, número 3 de 94, que aboliu a questão do registro consular. Então, aquela segunda hipótese que a gente viu, de registrar a criança numa repartição consular brasileira no exterior, foi abolida porque o legislador entendeu que não se poderia considerar brasileiro uma pessoa que sequer nunca tinha pisado no Brasil. E aí o que aconteceu? Aconteceu que muitas pessoas, nessa circunstância, acabaram se tornando apátridas, ficaram sem pátria, sem nacionalidade, porque nasceram no exterior, filho de pais brasileiros, não obtiveram a nacionalidade do país em que nasceram e também não podiam obter a nacionalidade brasileira. Essa situação, de certa forma esdrúxula, foi corrigida em 2007 com a emenda 54, que voltou a prever a hipótese do registro consular que a gente viu no slide anterior, que se uma criança nasce no estrangeiro, tem pais brasileiros, esses pais podem registrar a criança numa repartição consular brasileira, que ela vai ser brasileira, mesmo sem nunca ter residido no Brasil. E agora voltando a falar da nacionalidade potestativa, que eu disse que era ali a terceira hipótese de ius sanguinis previsto na Constituição. Está ali na linha C, do artigo 12, inciso 1º, segunda parte. Quais são os requisitos dessa nacionalidade potestativa? Ela pode ser requerida a qualquer tempo após a maioridade. Lógico, se a pessoa é menor de 18 anos, ela não tem capacidade legal para fazer esse requerimento, mas a partir dos 18, ela pode fazer a qualquer tempo. Então ela pode fazer isso com 18, com 25, com 30, com 40, 50 anos,
qualquer tempo ela pode requerer essa nacionalidade brasileira quando ela nasceu no estrangeiro, filha de pais brasileiros e veio a residir no Brasil. Ela deve fazer esse requerimento para uma autoridade judiciária, para a Justiça Federal. Então não é para o Poder Executivo, não é para uma embaixada, ela deve fazer para a Justiça Federal esse pedido. Antes da maioridade, ela pode, os pais, no caso, né, podem requerer um registro provisório dessa pessoa, dessa criança. Ela não precisa nem ter morado no Brasil até então. Faz um registro provisório e ela vai ser considerada já brasileira nata até a sua maioridade. Fez 18 anos, incide uma condição suspensiva, que diz o seguinte: ela suspende-se então a nacionalidade dela, que foi adquirida por esse registro provisório, e ela só se tornará então brasileira nata a partir do requerimento junto à Justiça Federal. E aí então obtém-se o registro definitivo. Com a homologação judicial desse pedido, a pessoa se torna então brasileira nata e tem efeitos ex tunc, ou seja, efeitos que retroagem desde o nascimento. A pessoa vai ser considerada brasileira nata desde o momento em que ela nasceu. Essas foram as hipóteses, pessoal, de nacionalidade brasileira originária, que decorrem de fato natural, pelo simples fato de ter nascido no território ou de ser filho de pai ou mãe brasileiro, observadas as regras que a gente comentou, a pessoa vai ser brasileira nata. Na próxima aula a gente vê os casos de nacionalidade secundária, que são os casos de naturalização, como que uma pessoa pode se naturalizar brasileira. Até lá, tchau, tchau!